Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Terapêutico. Nós estamos aqui mais uma vez para discutir outra temática importante para a saúde de todo mundo. Meu nome é Michele, eu sou fonoaudióloga do Núcleo Sinapses. Estamos aqui com a Thalita Diniz, que é a nossa neuropsicóloga, e com a Flávia Bolognese, que é a nossa psicóloga. O Papo Terapêutico ele é um dos nossos projetos, né, que visa essa discussão e trazer esses temas importantes sobre a saúde, né, da comunidade, para que a gente possa trazer especialistas de diversas áreas diferentes, não só da saúde, né, como hoje a gente vai ter aqui, vou apresentar para vocês, mas que a gente possa trazer temas que são importantes como o de hoje. Geralmente a nossa live tem uma duração de 1 hora e vocês podem fazer perguntas e tirar as dúvidas no chat, né, ao longo de toda a nossa discussão aqui, tá? Hoje, nosso papo terapêutico vai falar um pouco sobre a violência doméstica, que é um tema que é muito permeado, né, por muitos mitos, muitas dúvidas até, né? Onde começa essa violência, onde termina, o que a gente faz, o que a gente não faz, quem a gente procura. E para tirar todas essas dúvidas, a gente hoje tem o auxílio de um especialista da área, né? É uma pessoa muito querida, né? Que é a nossa querida delegada de polícia, a Fernanda Aranha. A Fernanda, ela é delegada, titular da Delegacia de Polícia de São Francisco de Paula e especialista em direito público. A gente queria agradecer imensamente a participação da Fernanda aqui com a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente o convite em participar deste bate-papo. Ao mesmo tempo, parabenizo a iniciativa das meninas e permitam-me chamá-las dessa forma, a Thalita, a Flávia, a Michele, que são fundadoras do Núcleo Sinapse, que têm abordado semanalmente assuntos muito atuais, muito importantes, e muito mais do que importantes, temas extremamente necessários, como é o da violência doméstica e familiar contra a mulher, que é um fenômeno social, é um problema mundial, é um problema multicausal, que cada vez mais acredito que nós temos que conversar nas rodas entre amigos, entre os operadores do direito, profissionais da saúde e sociedade em geral, né? De forma integrada, de forma conjunta, para que a gente possa ter realmente uma eficácia maior no enfrentamento da violência doméstica e familiar. É um grande prazer falar sobre esse tema e fico à disposição de vocês. Pois é, acho que a Fernanda colocou uma coisa bem interessante, que assim, é um tema de fato interprofissional, né? Ele não dá para ser uma discussão só da saúde, nem só do direito, porque a gente precisa de ambos, né, atores para lidar com esse assunto, para ajudar quem é vítima. Mas eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente precisa entender um pouco quais são essas formas de violência, né? Como é que a gente pode identificar? Porque tem algumas formas que elas são mais visíveis, né? Como a violência física, de repente a mulher aparece com uma mancha, um olho machucado, né? Uma marca no corpo, essa é mais fácil, mas devem existir outras formas. Então, Fernanda, fala um pouco para a gente, assim, quais são essas formas de violência doméstica? Sim, interessante, Michele. Realmente, a violência física é aquela violência que mais nos choca, né? Que a gente consegue visualizar. É a figura do olho roxo, é aquela violência que realmente deixa marcas aparentes, né? Mas na própria lei Maria da Penha, no artigo 7º, elenca-se 5 formas de violência doméstica. Além da violência física, nós temos também a violência psicológica, que é aquela violência em que o agressor humilha a vítima, né, com xingamentos, controla de forma excessiva aquela vítima, controla senhas para entrada em redes sociais, vigia a vítima na rua, né? Então, assim, uma série de atitudes que o agressor, então, causa um impacto emocional na vítima.
né? Diminui a autoestima dela. Além disso, além da violência psicológica, nós temos também a violência sexual, nós temos também a violência patrimonial, que é aquela em que o agressor muitas vezes retém os documentos da vítima, destrói objetos dela, muitas vezes instrumentos de trabalho que ela precisa, né? Então a gente também consegue perceber também nesse viés patrimonial, né? E também, por último, a lei elenca a violência moral, né? Que são os crimes contra a honra, que são as injúrias, né, as ofensas, e tudo isso a gente consegue perceber muitas vezes que há uma escalada, né? E isso que a gente também tem esse dever de tentar acolher, de tentar romper esse ciclo da violência, porque realmente a progressão da violência existe. Muitas vezes começa com uma pequena humilhação, né? Nós falávamos antes de começar aqui o programa, e depois essa violência vai progredindo para um tapa no rosto, um soco no rosto, depois para um estrangulamento. Então, que a gente consiga já encorajar essa vítima, que a gente consiga romper esse ciclo da violência. Acho que esse é o grande desafio. Uhum. E acho também, né, Fernanda, que assim, a partir do momento que a mulher ela entende, né, essas diversas formas de violência, ela começa a perceber que não é só a física, né, que ela talvez já esteja sendo vítima, né, da violência e ela não percebe, ou ela não sabia, ou ela não reconhece, né, porque a gente sabe que a violência física talvez ela seja o estopim, né, de um início que começou pequenininho e daí ele foi crescendo, né? Exatamente isso que desculpa, Michelle, interromper, mas exatamente isso que a gente percebe no consultório, né? Muitas vezes, ao atender mulheres, né, elas trazem essas queixas, né, de essas questões psicológicas, essas questões dessa violência moral, e nem se dão conta, porque elas acabam entrando num mecanismo, né, de achar que isso faz parte do relacionamento, que são sacrifícios que a gente precisa fazer para manter um relacionamento, e entram dentro de um sistema, de um mecanismo, de uma dinâmica muito difícil, porque conseguir fazer com que essas mulheres alcancem essa consciência de que isso é uma violência, né? Então tem que desmistificar muito. Eu acho que essa questão cultural tem que ser muito, como a Fernanda trouxe, né? As rodas de amigos, nesses debates, quando tem essas possibilidades, que a gente consiga oferecer para a comunidade, disseminar essa informação do que realmente significa essa violência, qual a repercussão dela psicologicamente, né? Porque a mulher, ela esgota muito daquilo que ela é como pessoa, como personalidade, se vê frágil e dependente daquele agressor em muitos casos, né? Sim. E tem uma questão também, né, que assim, a gente vê muito nos relatos, e quando a gente vai discutir, né, entre a gente os casos que são atendidos por nós, a dificuldade que a mulher tem em reconhecer que aquilo que ela está vivendo é uma violência. Como é que ela consegue fazer isso, Fernanda? Como é que é possível reconhecer essas formas de violência? Muito interessante essa questão. O reconhecimento é a grande dificuldade, muitas vezes, porque a mulher, ela entra tanto naquele ciclo da violência e ela tá tão diminuída naquela situação, com uma autoestima tão baixa, se sentindo muito fragilizada, que muitas vezes ela não identifica sequer que ela está sofrendo uma violência doméstica. Né? Como a violência ela passa também por ciclos, e a gente aprende, né? O agressor ele não é 24 horas violento. Né? Então, muitas vezes, eles tiveram um rompante, eles tiveram uma situação de violência vivenciada, mas no outro dia, aquele homem, ele consegue transferir a responsabilidade para ela se sente culpada, ela até acredita que quem foi a culpada daquela situação foi ela. Né? Muitas vezes ela comparece na delegacia de polícia, faz um registro de ocorrência, solicita as medidas protetivas, por exemplo, e depois a gente vê que há um relacionamento se reata, ela se arrepende. Então, muitas vezes, é difícil dela identificar
que ela está passando por aquela situação. E aí cabe nós, como sociedade, como muitas vezes uma rede de proteção, né, que seja a rede de proteção primária, como a gente fala, os amigos, os vizinhos, né, que a gente possa também, ao conversar com essa pessoa, identificar e poder protegê-la, né, poder alertá-la de que realmente ela está passando por uma situação que enquadrado numa violência doméstica, né, que ela está num relacionamento tóxico, que isso não é dessa forma que se procede, que ela não tem que aceitar esse tipo de situação. Fernanda, tu falou desse ciclo, né? Até uma questão que eu tinha pontuado aqui para falar depois. Coloque então assim, para quem não conhece, né? Como é que é esse ciclo da violência? Como é que ele funciona? É bem como tu disse, o agressor ele não é 100% do momento agressor. Então, como é que esse ciclo funciona? Exatamente. Isso até é assim, é um grande mito a gente achar que o agressor é 24 horas por dia uma pessoa extremamente violenta, né? Não é. Então, realmente, os ciclos da violência, vocês que são da área da saúde, a gente consegue identificar, pelo menos nos meus bate-papos com as psicólogas, com o pessoal da rede, né, da assistência e tudo mais, a gente identifica claramente uma patologia nesse sistema, né? Essa questão do ciclo da violência, a gente vai ver que aquele casal ele vai viver uma situação extremamente tensa, né? Que vai começar com pequenos xingamentos, talvez com algumas atitudes mais sutis por parte do agressor. Muitas vezes ela vai avançar já para uma situação que vai dar uma explosão maior, né, que vai acontecer uma agressão física, ela com muita raiva, ela consegue muitas vezes romper esse ciclo, comparecer na delegacia de polícia, ou um vizinho vai chamar a brigada militar, que vai comparecer na residência, que vai apresentar essa vítima na delegacia, e aí lá realmente ela deseja contar o que de fato aconteceu, ela solicita uma medida protetiva, e aí ela retorna para casa. Né? Muitas vezes ele também ele consegue também no outro dia se aproximar dela, pedir uma reconciliação, ela resolve dar uma segunda chance, então tem todo esse ciclo. Aí ela vai na delegacia, ela, como a gente chama, ela quer retirar a queixa, né? Que juridicamente a gente entende como a renúncia da representação. Né? Então, ela quer desistir dessa situação. O casal volta para uma lua de mel, para uma reconciliação. Então, o que é preciso nós, como na Polícia Civil, né? O que a gente é treinado e capacitado? A gente tem que entender que, muitas vezes, esse ciclo é o padrão, é o normal, porque realmente o que ela vivencia é uma patologia, é um problema que ela tem. Né? Então, realmente, a gente não pode lidar com essa situação com as nossas vivências, com os nossos julgamentos. A gente precisa acolher essa vítima tantas vezes quanto ela precisar quando ela chega numa delegacia de polícia. Porque ela vai e volta, indas e vindas da delegacia. Isso é muito corriqueiro. Né? Então, assim, esse nosso compromisso de poder sempre estender a mão, de poder acolher, de poder proteger, de poder orientar muitas vezes, né? Muitas vezes não é uma questão muito de polícia judiciária, mas sim do encaminhamento adequado à rede de proteção, a um tratamento psicológico, né? Algum atendimento com algum advogado, porque às vezes ela demonstra interesse que ela quer se separar, ela tem preocupação com os bens, com a questão patrimonial. Né? Muitas vezes ela também não consegue sair dessa relação tóxica porque ela tem amarras econômicas, financeiras. Né? Por muito tempo ela se dedicou ao lar e deixou de lado a questão profissional, né? O ofício dela. Então, como é que essa mulher vai sair de casa sem esse apoio, muitas vezes, jurídico, com filhos? Então, todo esse contexto a gente precisa abordar e é um problema social, é um problema de todos nós. Eu acho que essa empatia, é importante lembrar que essa mulher, por ter sido, né, violentada, ela foi colocada numa posição de incapacidade, né, de como se ela não pudesse, não tivesse condições de estar naquele relacionamento, como se a culpa fosse dela de estar ali. Então, eu vejo, assim, existe uma capacidade de nós, mulheres, né, de acreditar muito. Eu acho que isso é muito do feminino, né?
acreditar na mudança do outro, dar uma segunda chance. É uma questão bem da mulher isso, uma característica nossa. Então eu vejo que existe também esse fato de essa pessoa vem, pede desculpa, e aí você pensa, tá, então, quem sabe, né? Realmente não foi um rompante. Mas o que cabe a nós hoje à noite é colocar para essas mulheres que avaliem, não que não haja uma situação onde essa pessoa possa ter mudado e nunca mais ter sofrido uma violência. Eu também sou psicóloga e acredito nas mudanças das pessoas, senão não seria psicóloga. Mas avalie se esse ciclo não está muito recorrente, né? Será que isso já não aconteceu 2, 3, 4? E aí você tem que avaliar a sua saúde mental, o que isso está te fazendo, né? Que é muito importante. Nós temos alguns comentários, Gurias, que eu queria aproveitar esse momento. Nós temos a Deise Salton, mandou um parabéns para a Fernanda, né? Querida colega. A Juliane Santiago disse, que bom te ver, Fernanda. E a Deise também colocou assim, eu costumo dizer que as vítimas que desistem das representações são as que mais precisam de atenção da rede, pois essa ainda não entendeu que esse relacionamento é abusivo. Exatamente. Verdade. Exatamente. Dura realidade. Verdade. Eu escutei esses dias, não lembro exatamente de quem, mas que a pessoa colocou assim, para você sair de uma prisão, primeiro você precisa se perceber preso. E eu acho que essa frase, ela cabe muito bem, assim, né? Essas mulheres, elas precisam saber que elas estão num relacionamento abusivo. E muitas delas não fazem ideia disso, né? Exatamente. Sim. Esse problema do reconhecimento. Exatamente. Isso é bastante recorrente. Fernanda, tu falou um pouco sobre essa questão da recepção, né, da questão dela chegar à delegacia, né, do apoio jurídico que ela tem. Então, eu acho que é importante colocar, né, para essas mulheres que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, como que funciona. Então, ela resolveu, que também é uma decisão muito difícil para ela, né? Ela resolveu, então, a gente estava discutindo um pouco disso antes, né? Ela resolveu procurar a delegacia, né? Ela resolveu dar um basta nessa situação. Ok. Sim. Como que ela deve proceder? Né? Sim. A quem ela deve procurar? A gente sabe que várias pessoas, não só daqui da nossa região, nos assistem. Então, que órgão ela pode procurar? Como é que ela deve proceder nesse momento que ela toma essa decisão? Felizmente, nós temos inúmeros canais, né, de possibilidade essas vítimas fazerem as denúncias, né? Elas podem comparecer a qualquer delegacia de polícia, né? Não precisa ser uma delegacia de polícia especializada, uma DEAM, uma delegacia da mulher. Ela pode comparecer a qualquer delegacia de polícia para fazer um registro presencial. Lembrando que nem na pandemia nós paramos, a delegacia de polícia está sempre de portas abertas, né, para qualquer registro de ocorrência. Atualmente, os policiais civis são muito capacitados, a Polícia Civil oferece muitos cursos de capacitação, para que a gente possa também ter esse treinamento, porque a gente sabe que é um registro de ocorrência, é um acolhimento diferenciado dos demais casos. Então, a gente tem, por muitos também, a gente observa nas delegacias essa questão também de ter um ambiente, né, propício para o recebimento dessa vítima, um ambiente mais humanizado, um ambiente mais acolhedor. Muitas delegacias de polícias, a gente vê agora a inauguração de salas das margaridas, os plantões das delegacias de polícia, geralmente para a gente fugir um pouco daquele ambiente que é um pouco mais hostil, que vão passar presos, que vão passar outras pessoas, né, para deixar essa vítima mais à vontade, né, para que ela tenha mais oportunidade de falar da dor que ela está sentindo, né, de fazer esse registro, então, de forma mais humanizada. Né? Nós somos capacitados para isso. Além do registro presencial, nós temos também, pela delegacia online, a possibilidade da vítima fazer um registro de ocorrência. Né? A delegacia online, a DOL, ela sempre existiu, tá? Já há bastante tempo, mas agora, em época da pandemia, ela ganhou uma nova funcionalidade, que foi o registro de ocorrência online. Então, a vítima
dentro da casa dela, né, de onde ela tiver acesso à internet, ela pode fazer esse registro, inclusive sinalizando o interesse de solicitar uma medida protetiva. Tá? Esse registro ele é efetivo, chega no órgão policial e a gente, a partir dele, vai poder dar os encaminhamentos devidos. Né? Além disso, além do registro pela internet, a Polícia Civil tem um WhatsApp que recebe denúncias, né? Ele tem um alcance em todo o estado, tem um policial 24 horas para poder também receber esse tipo de denúncia, né? E chama atenção nesse caso que é uma denúncia silenciosa, porque ela pode muito bem ali digitar, né, a mensagem nesse canal. Fica também um grande chamamento, né, que se fez nesse sentido, para que ela também tivesse acesso. Até eu vou passar o número depois desse WhatsApp, eu acho que é importante a gente divulgar, para dar bastante visibilidade, nós difundirmos isso, que é o número 51 98444 0606. Né? Então, é um registro silencioso e que a gente pode, então, elas podem interagir com o policial, que extremamente ali capacitado, qualificado para tanto, que vai passar essa denúncia. Né? Nós temos também... Fernanda, pode só repetir, é 519... Claro, 8444... 8444? Exatamente. Tá. Uhum. 0606. Tá, perfeito. Então, além disso, muitos casos nos chegam também pelo Disque 190, que é a Brigada Militar, que vai comparecer na residência, tanto por um chamado da vítima, quanto de vizinhos, que percebe que naquele ambiente familiar houve alguma briga, houve alguma situação mais de urgência, né? É um canal que é colocado à disposição das vítimas e também da comunidade em geral. Né? Então, a gente recebe muitas também apresentações da Brigada Militar a partir do Disque 190. Tem também o Disque 180, tá? que é uma central de atendimento à mulher, que foi ofertado pela Secretaria de Política da Mulher, né? Não só de denúncias, mas também de orientações, onde é que são as delegacias mais próximas, serviços de interesse dela mais próximo. E lembrando que nesse caso também do Disque 180, o que é importante é que outras pessoas também podem fazer o registro. Né, uma pessoa que está percebendo, de novo a gente fala da figura do vizinho, do amigo, de algum familiar, né? Essa denúncia ela pode ser feita de forma sigilosa, se mantém, se resguarda a fonte da informação, o que torna muitas vezes atraente para quem quer fazer a denúncia e que, digamos, não quer se meter, não quer aparecer, né? E realmente às vezes tem uma situação bem séria de violência doméstica. Essa denúncia chega para a Polícia Civil e a gente consegue, a partir de então, com os dados fornecidos, verificar a veracidade dessas informações e dar os encaminhamentos devidos. Né? Também nós temos assim, algumas campanhas que foram lançadas, acho oportuno a gente frisar nesse momento, com a pandemia. Todos nós, a gente deve ter acompanhado, porque é aquela campanha da máscara roxa, das farmácias, o X na mão, né? Então, assim, a gente verifica assim, inúmeros de canais de denúncias, essa diversidade, justamente porque qual é o nosso objetivo? Que a gente consiga atingir o maior número, que a gente consiga dar visibilidade a essa violência. Né, que a gente consiga tirar esses números das subnotificações, essas cifras ocultas, como a gente chama, para que a gente haja um registro, para que essa dor, essa violência que as vítimas estão sentindo, que haja uma visibilidade, que alguém possa interferir. Né? Então, esse é o nosso desafio, né, de poder oportunizar o maior número de canais, justamente para que haja um alcance significativo. A gente discutia, só um pouquinho, a gente discutia, né, antes, falando dessa questão da denúncia, né, que para a mulher é muito difícil ela perceber muitas vezes, ou ter coragem, como você falou, ou até em função das amarras, né, como você disse, às vezes financeiras, emocional até, as meninas da psicologia têm mais contato com isso. E aí a gente, discutindo, né, um pouquinho antes, a gente entrou naquela assim, como você falou, Fernanda, um vizinho pode
denunciar um amigo, aí vem aquela questão cultural, né, que a gente fala assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Mas muitas vezes, esse meter a colher pode salvar uma vida, como a gente discutiu e até colocou uma situação, né? Você pode evitar, por exemplo, o suicídio daquela mulher, né? Que muitas vezes é uma medida muito extrema, mas para ela, naquele momento, ela não suporta mais, e às vezes o suicídio, né, é a única forma que ela encontra de se livrar daquilo ali. Né? Claro, não é tão comum, mas acontece, né, como a gente estava colocando. Então, é mais uma coisa da gente pensar assim, não é meter a colher, né? Talvez seja tentar salvar a vida de alguém que naquele momento talvez não esteja conseguindo encontrar uma solução para aquilo. Exatamente. Nós precisamos quebrar esses paradigmas, nós precisamos, enquanto mulheres, também nos fortalecermos, né? E a gente também poder interferir, sim, né? Porque no momento que a gente diz, em vez de marido, em briga de marido e mulher, não se coloca a colher, mas se a gente for pensar que é uma situação envolvendo uma vítima e um agressor, eu acho que daí muda de figura, né? Por que muitas vezes a gente também se questiona quando há uma situação que a gente percebe de um idoso sendo negligenciado, sofrendo alguma violência, né, de parentes, de cuidadores, ou mesmo de uma criança, né, por cuidadores, por babás, enfim, em escolas, mesmo até de animais, como a gente tem denúncias, como a gente tem todo esse movimento, né, e por que quando é a mulher vítima de violência dentro da casa dela, que teria que ter, ela morar num lar, num local que seria mais protegido, e não é o lugar mais perigoso que ela está. Então a gente tem que começar a quebrar esse mito, né, de que a gente não tem que interferir, que vai sobrar para a gente. Nós temos que tentar cada vez mais avançar nesse sentido, nos ajudar, sermos protagonistas de tentar romper essa violência, né? A gente sair daqui e tentar, de certa forma, multiplicar esses conhecimentos, a gente conseguir conversar com as pessoas que estão à nossa volta. Porque quem é que não tem um amigo que muitas vezes está nessa situação, né? Uma pessoa próxima, e isso não é uma vergonha, como a gente dizia, é um fenômeno social, é um problema mundial. Nós precisamos, sim, enfrentá-los, né? Desconstituir algumas amarras que a gente, muitas vezes, até cultural, padrões sociais, de todo o sistema patriarcal, de toda a luta da mulher por muitos anos, né? Tantas coisas que já conseguimos, né? Agora, vendo até puxar aí o link da questão das eleições, a gente vê mulheres sendo votadas, mulheres... toda essa questão aí, todos os lugares que nós já ocupamos, né? A gente vê, eu falava até na nossa entrevista anterior, até na delegacia de polícia, nos quadros da Polícia Civil, a gente vê o grande número de mulheres ocupando esse espaço, em outros setores também reconhecidos. Então, por que não, né? Eu acho que a gente tem que se valorizar, tem que ter... a gente se defender, né? E não, muitas vezes, a gente vê mulher julgando mulher. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a avançar. Na própria educação, né? Isso aí vem de casa. Eu tenho uma menina e um menino. E muitas vezes pega, né? Por que eu estou da violência de gênero, né? Vamos tentar romper isso aí, vamos nos proteger dessa forma, né? Isso aí também são padrões que a gente carrega. Sim, verdade. Eu vejo dessa forma também. Sim. Nós temos alguns comentários e algumas perguntas, né? O Gonzalo fez uma pergunta, desejou boa noite para nós, fez uma pergunta assim. Uma pessoa violenta, ela nasce assim ou ela se torna assim? Interessante. Olha, a Flávia também pode, né? Flávia Thalita. Vou te passar assim, Gonzalo, eu trabalho com crianças e adolescentes, Flávia com os adultos. Então, eu vou puxar para minha seara e Flavinha para a seara dela. Na infância, nós temos alguns transtornos onde as crianças apresentam quadros violentos, né?
esses transtornos, não necessariamente a criança ela vai seguir para uma vida adulta violenta, né? Então, assim, inclusive o índice, né, que a gente tem de crianças violentas com esses transtornos, a gente chama de transtornos disruptivos, né? Desses transtornos é muito pequeno para que ele vá se transformar para um transtorno na vida adulta. Mas sim, né, muitas vezes essas crianças que infelizmente não passaram por um tratamento adequado, né, que é importante a gente lembrar que quando eu tenho uma criança que apresenta comportamentos violentos, tem alguma coisa que está acontecendo com essa criança. Pode ser desde um processo genético, hereditário, que a gente fala, né, até mesmo um processo comportamental. O que seria isso, né? Eu aprendo dentro da minha casa que é assim que eu devo lidar com as mulheres, porque eu vejo meu pai lidando assim com a minha mãe, entendo que essa é uma forma natural. Então, também tem esse fator, que é o fator, né, comportamental, e nós temos um fator genético aí que pode ter uma hereditariedade, uma alteração genética causando aí os transtornos disruptivos. O ambiente influencia, né? Conforme os traumas que essa criança vivenciou, a forma como ela organizou esses traumas, a forma como ele conduziu as coisas, e isso vai, conforme a vida adulta, conforme ele vai precisando lidar com as situações, não tem um limite, não tem um freio inibitório e acaba acontecendo, né, todos esses comportamentos disruptivos, inclusive na vida adulta, ocasionando até uma uma psicopatia de determinados graus, né, onde realmente aquele adulto não consegue respeitar as leis. Ele acha que as leis é ele que inventa, né, ele que gerencia devido às suas decisões, aos seus desejos. Por isso que também a Fernanda fala, né, que o agressor, né, normalmente, assim, a vítima acaba muitas vezes se confundindo e cedendo, né, novamente às tentativas, aos apelos desse agressor, justamente por isso, porque quando existe esse transtorno de personalidade, o agressor ele sabe muito bem o que ele quer. Então ele aprende a manipular. Normalmente ele se apresenta como uma pessoa, né, como um caráter sedutor. Ele tem uma forma de persuasão, de conseguir convencer, né? Inclusive um poder de distorcer a realidade que acontece no contexto. Porque muitas mulheres que sofrem também essa violência, elas chegam com aquela bagagem, realmente ele se alterou, mas eu merecia, eu acabo assumindo aquela culpa, e sempre vem a questão de justificar. Cada agressão é justificada. Sim, aconteceu a agressão, mas eu, em contrapartida, colaborei com algum comportamento, né? Mas, enfim, esse agressor, ele aprende, né? Dentro de um narcisismo, dentro de um transtorno de personalidade adquirido, que não tem um limite, que ele pode, e não importa com quem, não importa a pessoa, ele realmente vai seguir de acordo com aquilo que ele precisa buscar. É uma patologia realmente difícil. Difícil. E a gente vai ter também aqueles casos, Gonzalo, que é a questão assim, pode ser que essa pessoa nunca foi violenta, né, nunca apresentou nenhum tipo de comportamento violento na infância, mas ela pode desenvolver algum transtorno que pode causar comportamentos violentos, alterações de humor mais severas, né, às vezes uma bipolaridade, e aí quando entra em algum dos lados pode causar uma certa violência, né, deixar a pessoa muito violenta. Então, assim, quando a gente fala em violência em termos psicológicos, ela pode ser multifatorial, né? Não existe uma situação que levou aquela pessoa a ser um agressor, né? E nem todas as pessoas que agridem, né, que são os agressores, também são dentro da patologia, dentro do psicopata, né? Aquele famoso que a gente fala. Até eu gosto sempre de falar da psicopatia, porque as pessoas pensam que o psicopata é aquela pessoa que mata. Não, né? Não. A maioria não mata, inclusive, né? Ele do lado, né? Exatamente, né? A psicopatia é muito sedutora, ela tem muito desse perfil que a Flavinha estava falando, né? Eu sou muito querido, muito acolhedor, mas eu te manipulo e eu faço você se sentir uma pessoa muito ruim,
muito, né, a sua autoestima muito baixa e a culpa de tudo que está acontecendo é sua. É sua. Então é bem severo isso. Mas acho, Gonzalo, vê se a gente respondeu a sua pergunta, qualquer coisa você pergunta de novo. A gente tem mais uma pergunta, ele respondeu. Mais uma pergunta e um comentário, né? Um comentário da Juliane colocou assim: esses canais também podem auxiliar os vizinhos, no caso das crianças, que agora estão mais em casa, sem escolas e creches. Né? Os canais de denúncia, Sim. Né? Que é bem importante. E a Brígida colocou assim: quando o agressor é preso ou intimado, que estratégias são usadas na tentativa de fazê-lo parar com as agressões? Na realidade, o grande avanço, nós falamos da Lei Maria da Penha, é a questão das medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque as medidas protetivas de urgência, elas podem, né, elas visam justamente o estancamento da progressão da violência. Né? A vítima resolveu, então, romper aquele ciclo, comparece à delegacia de polícia pedindo socorro, pedindo ajuda, ou enfim, a notícia da violência vem por esses canais que nós conversamos, né? E a partir, então, da medida protetiva, muitas vezes, ou de um afastamento do agressor do lar, que é uma medida mais extrema, né? Ou a proibição dela se aproximar da vítima, né, seja fisicamente ou até por mensagens, né? Então, e o que é mais interessante também, ela tendo essa medida protetiva, sendo deferido pelo Poder Judiciário, e ele descumprindo essa medida, há uma penalidade de prisão. Né, que inclusive pela delegada de polícia, a gente não pode sequer arbitrar uma fiança. Então, a gente tendo na prática uma situação em que um agressor é apresentado numa delegacia de polícia por descumprimento de medida protetiva, ele pode ir preso e não tem sequer previsão de fiança. Né? Então, a gente vê também nesse ponto a eficácia, né, da medida protetiva e a importância dela poder, então, romper esse ciclo, porque a gente sabe que com as medidas protetivas há, então, essa diminuição da progressão da violência. Né? Esses casos mais extremos, então, de uma tentativa de homicídio, de um feminicídio, podem ser evitados por uma medida protetiva. E essa é a importância. Né? Não sei se foi bem a resposta, mas qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Fernanda, eu acho que tem outra coisa que é importante, né, que a gente chegou a discutir um pouquinho, que é assim, a mulher chegou lá na delegacia, disposta a fazer, né, a denúncia, ok. Só que ela não tem condição de voltar para casa dela, né? E aí ela não tem uma condição financeira de ir para um outro lugar, né? E não tem um outro lugar, um familiar, um parente naquela cidade. Então, assim, a gente sabe que tem alguns locais que talvez possam trabalhar, né, de uma forma diferente, mas como que hoje aqui na nossa região, na Serra, né, na Serra Gaúcha, como que a gente trabalha com essa mulher? Como que a delegacia de polícia faz com essa mulher? Ela não tem como voltar para casa porque ele está lá. Né? O agressor está lá. E aí? Sim, é uma ótima pergunta essa, porque realmente é uma grande dificuldade a gente ver, se a gente for ler a Lei Maria da Penha, ela é muito bonita no papel, mas realmente tem muitos entraves, né? E um desses é nesse sentido, que a gente vivencia diariamente, né? Muitas vezes elas vão para a delegacia de polícia, fazem todo esse registro, enfim, e não tem para onde ir. Né? Então, assim, a gente fica ou tentando ver quem é um familiar que possa pegar a vítima na delegacia de polícia. A Polícia Civil também, inúmeras vezes, vai até a residência acompanhá-la pela retirada dos pertences. Né? Isso é uma função, uma atribuição da Polícia Civil. Então, a gente acompanha para a gente dar essa proteção inicial, para que ela possa retirar ali os objetos dela pessoais, muitas vezes dos filhos. E aí, depois, então, ela vai para a casa de um parente. Né? Nós não temos ainda na região uma casa-abrigo,
né? Isso, assim, até é uma questão aí que a gente também tem que discutir, né? Questão de incentivo, né? De gestão municipal, de políticas públicas nesse sentido. Nós temos que, sim, nos unirmos, né? Para tentar a gente, quem sabe, oferecer nos próximos anos um acolhimento mais integral a essas mulheres, porque realmente elas ficam à mercê ou de um parente ou de um vizinho que possa acolhê-las, né? Enquanto até a medida protetiva, enquanto a gente não consegue esse afastamento já mais definitivo do agressor do lar. Então, nesse tempo, realmente, é difícil. A gente tem essa dificuldade, né? Recordo numa ocasião em São Francisco, que nós fizemos uma situação, ela não queria voltar para casa, São Francisco é muito grande, tem uma extensão territorial grande, veio do interior, e como é que ela ia fazer esse registro e voltar para casa? Né? Como é que a gente podia fazer? Então, eu recordo que a gente fez contato com a assistência social, a gente tentou, de alguma forma, conseguir alguma casa provisória, né? Então, assim, é sempre na boa vontade de pessoas também, da rede de proteção, a gente se movimenta para tentar, então, oferecer para ela, naquele momento ali mais sensível, essa proteção. Mas, realmente, essa casa-abrigo é necessária, né? A gente consegue ver que em Porto Alegre tem, nas cidades maiores também tem, e na região ainda a gente precisa trabalhar de forma conjunta para, quem sabe, num futuro próximo, a gente ter a instalação dessa casa-abrigo. Com certeza vai ser um grande avanço. Tem uma outra questão, Fernanda, que a gente vê que é muito voltada assim, para o preconceito que talvez nós cidadãs, né, mulheres, temos com relação à polícia, de uma forma geral, por talvez desconhecer até o trabalho de vocês, né? Assim, desconhecer de fato como acontece. A gente vê o que a gente consegue, né? Até a gente precisar. Mas pensando na mulher que foi, né, agredida ali, a violência doméstica, daí ela pode pensar assim, poxa, e aí eu vou na delegacia, e aí eu vou ser atendida por um policial, mais um homem na minha frente, que talvez ele não seja sensível, e daí ele não vai entender a minha situação. Como é que acontece isso no dia a dia? Sim, isso nos perguntam bastante e é bem normal, assim, esse questionamento. Porque, na realidade, a gente tem aquele estereótipo do policial truculento, aquele policial que olhando assim, não dá ela não consegue oferecer para ela aquela proteção, né, digamos. Mas a Polícia Civil, como eu falava, tem oferecido inúmeros cursos de capacitação, a gente está em constante sensibilização dos nossos policiais, eles estão extremamente capacitados para acolher essas mulheres, inclusive elas podem chegar nas delegacias, atualmente em todas as delegacias praticamente vai ter uma mulher trabalhando, né? Então ela pode até solicitar, muitas vezes, dependendo da questão, uma questão mais sensível, talvez de uma violência sexual, por exemplo, ela pode pedir para ser atendida por uma mulher, isso existe, isso acontece na prática, né? Não tenham essa vergonha, peçam, né? Na medida do possível, a gente vai conseguir atender dessa forma, né? Para a gente poder, então, prestar um atendimento mais acolhedor. Como eu dizia também, nós temos ambientes atualmente de delegacias que são mais humanizados, que são propícios para o atendimento dessas mulheres em violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a gente percebe esse grande avanço da Polícia Civil nesse sentido, né? Eu falava também dos quadros da Polícia Civil atualmente ocupados por mulheres, por escrivãs, por inspetores, por delegadas de polícia, né? E os próprios homens também procuram esses cursos de capacitação, também estão treinados, né? Isso aí também não é só uma questão de que a mulher vai atender mulher, tem muitos homens, né? E não vamos também aqui vamos também aqui poder, por que o homem também não pode atender, né? Da mesma forma, de forma humanizada e alcançar essa proteção e esse atendimento inicial que ela merece. Mas é importante, sim, assim, que elas se sintam à vontade, que elas possam romper isso aí e denunciar. Então, quem sabe pedir para uma amiga para ir junto,
que ela se sinta de forma mais confortável, por vezes até recordo que às vezes uma psicóloga acompanha, né, o pessoal da rede de proteção, da assistência social, então se elas se sentem mais seguras indo também com uma figura de confiança, isso aí também é bem normal, e se for assim também acho que fica muito, muito direitinho para elas também, então que elas podem comparecer dessa forma, com esse auxílio, né? Uhum. Flávia, e a gente pensando, né, nessas questões que a Fernanda está colocando, e ela fez a denúncia, e aí a Fernanda até colocou, né, que provavelmente ela vai ser encaminhada para um apoio psicológico. Como que essas mulheres chegam no consultório da psicologia? Como é que elas chegam para você? Como é que elas estão nesse momento? Michele, na verdade é um dilema muito grande, né? No primeiro lugar, conseguir desmistificar com essas mulheres, primeiro a questão da violência em si, né? Aí depois, quando acontece, é como a Fernanda disse, é tudo muito gradual, né? Tudo começa com aquela violência moral, começa com alguns insultos, né? Acontece de chamar de alguns nomes e ofensas, e aí aquilo, a mulher, de certa forma, em muitos casos, se acostuma com isso, e ela acha que aquilo é natural. Então, quando ela se dá conta, quando a gente, através da terapia, porque ela chega aqui com aquela demanda de uma exaustão muito grande, de já se sentir totalmente, assim, anulada, enquanto mulher, uma autoestima muito baixa, e com outras questões psicológicas envolvidas, né? Muitas vezes, fortes crises de ansiedade, um episódio depressivo muito importante, né? Com questões de autoestima totalmente impactantes e sem conseguir gerenciar a própria vida, se sentindo impotente diante dos seus papéis com os filhos, no próprio trabalho. Então, ela sente que a vida dela está muito anulada. E aí ela pede essa ajuda. Só que aí existe todo um misto. Nós trabalhamos muito a questão do encorajamento, né, para que ela consiga se desconstruir aquele ideal, porque a mulher, ela tem um perfil, muitas vezes, como a Thalita também falou, nós temos, né, aquele perfil sonhador, da manutenção, da construção de uma família, aquele legado, né, de levar adiante e sermos felizes para sempre, né? Só que ninguém conta para aquela mulher que depois que a Cinderela casa, o felizes para sempre pode haver algumas disfunções dentro desse relacionamento. Só que dentro de uma normalidade, não quando existe essa violência, essas ofensas, esse padrão, né, realmente tóxico. E a violência física, ela, de uma forma, quando chega aqui no consultório, já é uma forma, como a própria Fernanda falou, já é algo assim que vem de muito tempo, aquelas outras agressões, então ela é gradual, e aí é aí onde existe aquele olhar, bom, agora realmente está chegando num limite, eu preciso me preparar psicologicamente para conseguir. Só que aí ela volta para casa e aí começam aqueles ciclos, porque daí o agressor se dá conta, o agressor tenta seduzir, vamos fazer alguma coisa, vamos viajar, né? Existe toda uma fala que ele sabe que é que aquela mulher quer ouvir, e ela precisa ser psicoeducada, como a gente fala, né? A psicoeducação precisa acontecer para que ela entenda o que está acontecendo com ela. Então ela precisa enfrentar, olhar, ela entende que ela tem aquele sentimento, que ela vai ter aquela emoção, mas que ela precisa lidar com a realidade. E esse confronto, né, lidar com a realidade diante de um sentimento que ela tem construído é impactante, é difícil, é um trabalho bem, de forma que tem que ser muito focada, né, a mulher precisa alcançar esse entendimento, né, e aí existe realmente um trabalho bem exaustivo, muitas vezes acontece o abandono da terapia, né? Muitas vezes acontece assim, é comum acontecer, já aconteceu em alguns casos, né, quando houve, né, a procura pela terapia, quando existiu o comentário onde eu disse, olha, tu está sendo vítima de uma violência, essa situação não pode acontecer,
E eu também, como profissional, não vou poder ficar me omitir dessa situação, né? Quando existe essa questão de violência, eu também, como profissional, preciso tomar um posicionamento. Eu preciso, num primeiro momento, encorajar para que a vítima faça essa parte, mas se ela não consegue, nós, como profissionais, precisamos desenvolver essa consciência e fazer isso por ela, fazer essa denúncia, né? Contatar com familiares também é importante, né? Fazer com que os familiares também entendam o que está acontecendo, porque é uma pessoa que está em risco, né? E ela precisa ser auxiliada nesse processo, né? Ela também está doente, ela, psicologicamente, emocionalmente, essa mulher está doente. Ela precisa encontrar alguém que acolha e que auxilie ela nessa quebra desse padrão que se estabeleceu dentro da própria casa dela. Então, realmente, né, Michele, existe um padrão bem delicado e, em alguns casos, existe o abandono, sim, né, e volta aquele padrão até que ela mesma, porque muitas chegam a dizer assim, Flávia, eu preciso chegar no meu limite. Ah, mas qual é o teu limite? Uhum. Né? Até onde tu precisa provar para ti mesma, o que tu queres construir, né, dentro de um relacionamento onde tu não está conseguindo ser você mesma, sendo monitorada, sendo vigiada, muitas vezes, né, com a questão da autoestima, não se sentindo valorizada, desqualificada, né? Então Flavinha, a gente... Só para complementar, assim, eu acho que o mais difícil da violência, né, referente a essa questão das mulheres, é esse apoio, né, social e que a gente tem dos nossos familiares, do nosso meio de apoio, né, na nossa rede. Porque a gente já escutou muito, a gente conversou isso aqui no consultório muitas vezes, né? A gente tem as nossas reuniões de equipe para discutir os casos, e a gente escuta muito assim, quando a violência ela não é física, né, ela não é vista, as pessoas de fora não sabem muitas vezes que isso está acontecendo, né? E aí, às vezes, a mulher ela relata um comportamento ou outro comportamento, e as pessoas justificam. Ah, mas ele estava cansado, releva. Exato. Mas ele é um bom marido, ele paga tuas contas, nós escutamos isso já, né, Michele? Sim. Ele paga tuas contas, olha só, ele paga tudo, ele não deixa faltar nada em casa. E eu acho que essa escuta diária é quase que o tempo todo desqualificando o teu sofrimento. É como se alguém estivesse dizendo para ti assim, não é verídico o que tu tá sentindo, porque olha só. E aí tem um monte de olha só o tempo todo, né? E ir à delegacia fazer uma denúncia, eu já acho que é quase uma violência também, porque tu tem que te expor, né? Tu tem que abrir a tua maior dor e te colocar numa situação que não deixa de ser humilhante, né? Eu fico muito feliz, Fernanda, de saber, né, depois da nossa conversa que nós tivemos essa semana e agora, que os profissionais estão sendo capacitados. Porque a gente sabe que, historicamente, as mulheres sofriam uma segunda violência quando elas iam fazer essa denúncia, né? E isso é uma coisa que, assim, eu acho que ainda está enraizado culturalmente no medo dessa mulher denunciar, né? Sim. Sofreu uma segunda violência. Exatamente. Então, eu vejo que quando a gente fala em violência doméstica, em violência contra a mulher, né, é muito complexo, no sentido global, no sentido que a ferida que torna essa mulher, né, que vai para a vida, não é uma coisa que a gente vai tirar, né, Flavinha? A gente fala às vezes como a gente gostaria como psicólogo ter uma varinha de condão e poder lá tirar aquela dor daquele paciente, uma bola de cristal, mas a gente não consegue. A gente sabe que por mais que essa mulher ressignifique isso, reconstrua a sua vida, é uma marca que vai estar sempre ali com ela e que ela vai carregar com ela. Então eu vejo esse tema muito importante. Hoje a gente estava até discutindo sobre até onde é uma violência, porque eu acho que ainda é, de novo, uma questão de que a gente precisa falar mais e com certeza traremos novamente Fernanda para falar sobre isso. Mas hoje eu estava conversando com uma paciente em que ela me trouxe uma situação, eu comentei com as meninas antes da gente entrar aqui, onde ela me trouxe uma situação onde uma pessoa humilhou publicamente.
né? E ela chegou aqui usando situações do passado dela e tal, e ela chegou aqui meio que tipo, tô pagando pelo que eu fiz, tipo. E aí eu parei e analisei, a gente tinha live de hoje, eu falei, nossa, né, Fernanda? Não sei se vocês querem comentar sobre isso. Realmente, muitas vezes é muito tênue, né? Essa questão assim é uma violência, o que eu estou sofrendo, né? As pessoas custa muitas vezes de acreditar, de reconhecer essa jogada, né? Porque muitas vezes realmente o parceiro consegue tanto inverter essa situação e ela acaba puxando para ela a responsabilidade para determinada situação. Isso tudo que a gente vem falando. Então, isso é muito preocupante, né? A gente tem que realmente... E eu vejo assim, quando muitas vezes elas chegam à delegacia de polícia, e eu acredito que quando elas chegam também no consultório de vocês, isso aí já está muito latente, essa agressividade do lar. Né? Estatisticamente se fala que a mulher ela chega na delegacia de polícia de 3 a 5 anos depois de já estar sofrendo a violência. Então, quanto abalo emocional, que bagagem que ela já vem, né, assim, trazendo, e até essas questões, assim, de identificar, no início, ela vai se diminuindo tanto, ela está tão fragilizada que muitas vezes ela sequer percebe, né, esse tipo, Exato. assim, as pessoas tendem a normalizar, né, achar que esse é o padrão. Essa é a palavra, a normalizar essa violência e esse trato, né? E eu vejo aqui no Rio Grande do Sul isso muito forte, né? Eu não sou daqui, mas morei muitos anos fora, e eu retornando aqui para o interior, que sou muito feliz, inclusive, adoro morar aqui, mas a gente percebe o machismo, ele é maior, né? No Rio Grande, no interior, né? Ele é mais forte, assim. Então a gente vê isso culturalmente na fala das meninas, das mulheres, né? Do jeito de se vestir, de como falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é uma coisa que me assustou um pouco, assim, quando eu vim para cá, sabe? Falei, nossa, parece que eu retrocedi, eu estava num outro momento. E isso me assustou bastante. Eu vejo que isso, ele é meio que um preditor à violência, né? Quando a gente tem esse processo do machismo aí envolvido muito grande, ele vai, né, predizer a violência. Exatamente. Temos uma pergunta da Denise. A Denise pergunta assim: acho interessante que os homens muitas vezes não se veem como agressores. De que forma fazer eles enxergarem isso? Ótima pergunta. É verdade. Quem se habilita? Eu até lembrei agora rapidamente, até para deixar depois a palavra ali para as meninas aí acho que da psicologia, que tem mais habilidade para falar sobre isso. Mas na própria polícia tem algumas delegacias, e a Deise até comentou, que é minha colega aqui na nosso bate-papo, tem grupos reflexivos para homens agressores. E é bastante interessante as delegadas, enfim, as agentes que tocam esse projeto, porque a gente percebe que eles trazem padrões culturais muito fortes. Isso aí que a gente vem falando do machismo. Então, são agressores, claro, não agressores assim contumazes, que têm grande reincidência, uma agressividade de chegar em violência física, mas mais assim nessas questões sutis, mais do início, né? Quando chega na delegacia. Então, para esses grupos, é bem interessante, assim, as meninas contam que é bastante produtivo esses grupos reflexivos. É o que a gente faz aqui, assim, Denise, informação. A informação, ela salva tudo, né? E a ideia do canal é essa, é trazer o máximo de informação para as pessoas, porque a gente sabe que quanto maior informação eu tenho, melhor eu consigo lidar com as situações na minha vida. E eu vejo, assim, não numa questão patológica, né? Porque assim, uma agressividade de uma pessoa que tem uma patologia, como uma psicopatia, um transtorno de humor, uma alteração patológica orgânica, ela vai precisar de uma ajuda médica, psicológica, uma intervenção maior. Mas como a Fernanda colocou, né? Acho que se tu percebe que esse agressor ele tem isso enraizado, né, no processo cultural, é a informação, é a reflexão, é fazer ele entender que o mundo mudou,
por que ele está fazendo isso, se colocar no lugar desta mulher, porque os homens nunca vão entender o que é uma violência, porque eles nunca passaram por isso, eles sempre tiveram num trono, né, de poder. Sim. Então, assim, tentar fazer com que ele se sinta assim, mas se fizesse isso com você, como que você se sentiria? E eu acredito que a reflexão é o mais importante, a informação é o mais importante, é o que pode trazer, né, libertar aí todo mundo. Se vocês quiserem complementar. Eu acho que é exatamente isso, né? É fazer com que a mulher consiga, né, mesmo dentro de toda essa situação, ter a sua voz, né? Expressar seus sentimentos, falar aquilo que sente, não ficar guardando, numa próxima vez eu tento corrigir, eu tento dizer, eu vou abafando as coisas, afinal de contas, né, eu quero manter a harmonia. Claro que sim, é importante a gente entender que um casal precisa ter essa harmonia, mas quando existe um contexto onde existe uma agressividade, onde existe que o cônjuge falou alguma coisa que não soou bem aos ouvidos, tem que ser explicado, tem que ser explicitado e conversar com ele, explicar, olha, eu vou te informar, busca entender isso, porque para mim é importante, e dessa forma, se não tiver uma mudança, eu preciso mudar as minhas escolhas, eu preciso ficar atenta àquilo que eu vou escolher para a minha vida. Eu acho que daqui para frente também esse é um trabalho, né, da sociedade em geral, é educar as pessoas para que elas mesmas aprendam a se proteger e se antecipar diante dessas situações. Né? Meninas, nossa discussão foi muito boa. Eu acho que a gente ainda teria, assim, muito pano para manga. Mas o que eu acho mais importante disso é que quem nos ouve, né, essa mudança toda que pode acontecer na vida de cada um é importante, porque as nossas crianças também aprendem com a gente, né, assim, com os nossos exemplos no nosso dia a dia. Então, acho que a Fernanda trouxe, né, a Flávia também, a Thalita, informações muito importantes para a gente. Né? A Fernanda trouxe vários canais importantes de denúncia. Então, acho que tudo isso foi muito válido, né, para essa discussão. Acho que é uma discussão inicial, mas muito, muito produtiva sobre a violência doméstica. Né? Então, eu queria pedir para a Flávia deixar, então, uma mensagem final, né, para a gente. Então, eu acho que realmente, né, aquilo que a Fernanda trouxe, toda essa conscientização, que as mulheres consigam construir consigo muita força, muita determinação. Eu acho que nós precisamos nos empoderar daquilo que é nosso, da nossa vida. Então, se você sofre qualquer tipo de violência, reflita sobre isso, busque informação, busque ajuda para entender, para se sentir acolhida e amparada. Né? Se você também tem algum familiar, algum amigo que vivencia isso, consiga alcançar e oferecer para as pessoas esse entendimento e essa informação. A coragem é, sobretudo, o sentimento que tem que prevalecer diante dessas situações. Então, denuncie, busque ajuda da Polícia Civil, de todos os órgãos que estão aqui para nos defender diante disso. Né? Fernanda, a gente queria te agradecer muito pela tua participação. Nossa, foi assim um bate-papo muito legal. E a gente queria também te pedir para deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu que agradeço imensamente o espaço, a gente poder estar falando também um pouco sobre o trabalho da Polícia Civil no âmbito desse enfrentamento da violência doméstica e familiar, tão importante, tão necessário, como nós falávamos, né? E de saber que um dado que nós temos, que no ano de 2019, 97 mulheres vítimas de feminicídio, né? E a gente pode perceber que o impacto dessa informação não se deu só no âmbito, no núcleo familiar dessas mulheres. Tanto é que dessas 97 mulheres, a gente tem um dado de 160 crianças órfãs. Então, eu quero que a gente possa refletir em cima dessa situação, né? Porque não é o núcleo familiar, né, que é atingido, mas também é todo o tecido social, a sociedade. Esse é um problema que é nosso, não é o problema dessa família que sofreu isso, o problema é de todas nós. Então, conte conosco, com a Polícia Civil,
né? Vamos reconhecer esses casos, vamos dar visibilidade à dor dessas mulheres. Contem comigo. Obrigada. Nosso próximo papo terapêutico vai ser na próxima quarta-feira, dia 25, às 7h30, perdão. E o nosso tema vai ser sobre a doença de Alzheimer. A nossa convidada vai ser a neuropsicóloga Marcela Bianca Neves. Então, teremos uma discussão também bem produtiva sobre esse tema. Agradecemos a todo mundo que ficou aqui com a gente e desejamos uma boa noite. Esperamos vocês no próximo Papo Terapêutico. Boa noite. Boa noite. Boa noite.